E vamos ler então Lucas 22, 39, Jesus no Monte das Oliveiras. E Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais incessantemente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida, chegam aqueles que Judas foi chamar e estão prontos para prender Jesus. Jesus aqui, irmãos, estava nos últimos momentos do seu ministério na terra. Ele já havia preparado tudo, já tinha ocorrido a ceia, a última ceia, e depois de ter a certeza de que seria traído, a Bíblia diz que Jesus foi como de costume, porque Jesus costumava orar. Jesus era igual a você, irmão, que gosta de orar, que gosta de buscar a presença de Deus. Então ele foi para o Monte das Oliveiras orar, como era costume. E chegando lá, queridos, o texto, não aqui, mas o texto de Mateus também, texto paralelo, vai dizer que a sua alma estava angustiada até a morte. Eu não sei se você já passou por um momento assim na sua vida. Algo está para acontecer, você não sabe, você não entende o que talvez está por vir, e você sente uma angústia no coração. Talvez uma decisão que você precisa tomar, talvez uma situação que está ocorrendo dentro da sua casa, talvez algo que aconteceu com seu filho, com seu neto, com a sua filha, e você de repente se sente angustiado por traumas do passado, angustiado porque você se lembra de situações na sua vida, talvez, angustiado até mesmo porque falaram poucas e boas para você, e você tinha um monte de resposta para dar na ponta da língua, mas você, como é crente, você se conteve. Aleluia! Você ficou caladinho, e falou, deixa Deus trabalhar, mas depois você ficou com aquela angústia no coração, porque você falou: por que eu não falei para aquela lambisgoia, aquilo que eu devia ter falado? E às vezes a gente fica assim, irmãos, fica triste, fica amargurado, sem saber o que está acontecendo, o que está à nossa volta. Na verdade, existe um mundo espiritual. Quem tem certeza, de que tem um mundo espiritual à sua volta? Há um mundo espiritual ao seu redor. Há um mundo espiritual na sua casa, no seu ambiente. Eu pensava sobre isso. Cada lugar que a gente vai, cada sistema que a gente encontra é um ambiente espiritual. Você está andando no cais, é um ambiente. Entrou no navio, é outro ambiente. É outro linguajar. É outra situação. Está aqui, está de boa. De repente você vai lá para uma plataforma no meio do mar. É outro ambiente. Talvez na sua faculdade seja um ambiente, na sua escola seja um ambiente. Em cada ambiente que nós estivermos, nós precisamos encontrar uma maneira de glorificar o nome do Senhor. Em cada ambiente que chegarmos, precisamos encontrar uma maneira de resplandecer a glória de Deus. O Senhor Ele está nos ensinando. Ele está nos mostrando
que para cada ambiente talvez haja uma forma diferente de agir. No monte é lugar de oração, no teu quarto é lugar de oração, quando você está sozinho é lugar de buscar a Deus. Porque diferente, irmãos, do nosso pai natural, do nosso pai humano, esse pai aqui, ele nunca nos abandona. E talvez tenhamos uma visão deturpada de Deus, uma visão deturpada do Pai com relação à nossa vida, porque os nossos pais, os nossos referenciais humanos falharam conosco. Falharam em dar exemplo, falharam em educar, falharam em dar afeto, falharam em ajudar financeiramente, falharam talvez na sua ausência, e nós olhamos às vezes para esse relacionamento com Deus, entre um pai e um filho, entre um pai grande e um filho também grande, porque os dois são um. A palavra de Deus diz que eu e o Pai somos um, Jesus falou. Ou seja, o desejo do pai é o desejo do filho, a vontade do pai é a vontade do filho. Jesus estava numa missão, e essa missão precisava ser cumprida. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus sabia que precisava passar por um momento de dor, por um momento difícil, por um momento de morte. E qual que é, nós que somos pais de verdade. Hoje eu ouvi uma mensagem que dizia, olha, se você é um pai que abandonou o seu filho, essa mensagem não é para você. Se você é o pai, que não quer pagar pensão, essa mensagem não é para você. Se você é o pai que não educou, que não respeita, se você é um pai que não dá afeto, não dá carinho, essa mensagem não é para você. E queridos, às vezes, nós somos tomados de raiva, de ira, porque queremos ver todas as crianças, os meninos e meninas com pai e mãe vivendo felizes, vivendo numa situação estável, mas nem sempre essa é a realidade. A realidade é que existem muitos abandonados. A realidade é que existem muitos deixados de lado. A verdade é que tem muitos homens que não são homens, que não têm responsabilidade e que só fazem e deixam no mundo. Mas até para esses que foram abandonados, até para aqueles que foram tocados de forma errada, até para aqueles que viveram ou que vivem numa situação de desprezo, de abandono, existe um pai amoroso, existe um pai bom, existe um pai que se importa com você, e esse pai está presente aqui nessa noite. Esse pai é um pai que nos ama. E Jesus, querido, por ter intimidade com o Pai, ele pensou, esse momento de aflição é o momento de buscar o meu Pai. Porque a via do homem, Jesus aqui estava limitado como homem, a via do homem para se comunicar com Deus é a oração. E Jesus foi para o lugar certo, irmãos, para o lugar da oração. É o lugar que você tem que estar. É o lugar que eu devo estar, quando as coisas não dão certo na minha vida. Quando chega um Gólgota perto de mim. Quando chega o momento da dor, o momento da aflição, o dia mau. Tem aquele dia que parece tudo errado, irmão. Tu acorda atrasado, sai de casa, derrama coisa na tua roupa, tu chega no trabalho, o pombo, você está andando, o pombo já suja você aqui todinho, já chega todo sujo. Não é mesmo, irmão? Tem aquela audiência importante no fórum, o irmão não consegue se arrumar. Estou olhando para tu aqui, irmão, de lado. Chega lá todo descabelado. Já aconteceu no pombo. Irmãos, acontece o dia mau. E é nesse dia, irmãos, é no dia mau, é no dia difícil, que a gente vai precisar de apoio.
É nesse dia difícil, é nesse dia mau, que a gente vai se lembrar que a gente tem um Pai que é presente. A gente tem um Pai que nos ajuda. A gente tem um Pai que está conosco. Jesus foi para a oração. Jesus foi para o lugar certo. Foi para o lugar do consolo. Foi para o lugar da exortação. Foi para o lugar da direção. Jesus foi para o Pai. E o desejo de Jesus era: os meus apoiadores, aqueles que eu estive com eles todo esse tempo ensinando, mostrando o caminho de relacionamento com o Pai, porque Jesus não veio estabelecer uma religião, mas Ele veio estabelecer um relacionamento, veio nos ensinar a ter esse relacionamento com o Pai. Eles entenderam, eles compreenderam. Isso que eu passei o tempo todo ensinando para eles. E Jesus foi falar com o Pai. E enquanto Jesus estava orando, a Bíblia diz que ele se afastou e os discípulos foram dormir. Já ficou com fome, irmão? E não tem dinheiro? Você está com fome, não olha, abre a geladeira, nem ovo tem mais. Acabou. Faz aquela farinha com leite e açúcar, já fiz muito. Pega o cuscuz, pega o fubá, coloca óleo, sal, coloca na frigideira, sai um negócio lá doido e tu come aquele trem. Mas o maior segredo às vezes é dormir, irmãos. Você dorme, chega no outro dia, a fome já até passou. E queridos, esses homens não estavam com fome, mas a Bíblia diz que eles estavam com medo. Eles estavam tristes. Eles estavam entristecidos com a situação que eles estavam vivendo. Uma situação de abandono. Uma situação em que parecia em que eles estavam sendo derrotados. Na obra de Deus, amados, eu sei que você é santo. Eu sei que você ora, eu sei que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas vai ter um momento na obra de Deus que você vai sentir que está perdendo. Tem momento na nossa caminhada com Deus que parece que tudo dá errado, parece que Deus nos abandonou, parece que não está concretizando o plano de Deus na nossa vida. Esses discípulos, meu Deus, eu estava do lado certo, eu estava do lado vitorioso. O meu lado, é o lado do Rei dos Reis. Por que ele não está acabando com tudo e tomando o lugar do trono lá? Por que ele não está fazendo aquilo que a gente tem que fazer? Ele mandou pegar a espada, está aqui, irmão, no verso 35 ao 38. Agora que eu pensei que era hora de entrar em ação. Eu fiquei treinando de frente para o espelho, espadachim. Eu pensei que agora era o momento certo. Mas, na realidade, a realidade diante deles é que parecia que esse Jesus aqui, que era o Rei dos Reis, que era o Senhor dos Senhores, os estava simplesmente sem ação, sem saber o que fazer. Foi se colocar em oração. E, queridos, é no momento, que a gente não tem essa direção na nossa vida, é no momento, difícil da nossa vida, que a gente vê quem realmente é discípulo de Jesus e quem não é. É nesse momento que a nossa fé é questionada. É no momento da aflição, é no momento da doença, é no momento quando a gente, apesar de ser crente, descobre que tem uma doença que não tem cura. É nesse momento, que nós precisamos então nos apegar mais a Deus. Amém. Mais ao Senhor. Amém. Porque é sinal de que algo grande de Deus está para acontecer na nossa vida. Porque é sinal de que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Ah, meu irmão, esses homens de Deus, esses discípulos, eles abandonaram Jesus na oração. Eles deixaram Jesus orar sozinho, irmãos. O texto de Mateus vai dizer que Jesus 3 vezes advertiu eles. 3 vezes Jesus foi falar com eles e eles estavam dormindo.
Ah, não sei se você já dormiu na oração. Eu já, irmão. Você começa orando, daqui a pouco você começa a falar coisa que não tem nada a ver. Quando você vê, você já está dormindo. É hora, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe. Daqui a pouco você, naquele dia lá, foi bom. Aí começa a falar coisa que não tem nada a ver, viajando. Viajando, irmão, na oração. Não está falando mais nada com nada. Quando você vê, você está sonhando lá já com os anjos. E às vezes, querido, a gente é assim. A gente abandona Jesus no momento mais difícil. No momento da dor, às vezes a gente não quer saber de pai nenhum, a gente não quer saber de Deus, a gente quer tomar conta, a gente quer agir, a gente quer fazer. E quando Jesus está chamando, é hora de vigiar. Porque a tentação vai chegar. E que tentação é essa, irmãos? É a tentação de agir pelo próprio braço. Que tentação é essa? A tentação de que quando o soldado chegasse, todo mundo fosse igual Pedro, imagine. Era a orelha cortada, não era só de um não, irmão. Era braço para tudo que é lado. E Jesus estava advertindo, né, os discípulos para que eles buscassem a Deus, porque eles estavam perto de serem tentados. Já tentaram você? Já, né, provocaram a sua ira, irmão? Eu sei que você é um santo, uma santa mulher de Deus, né? Restaurada, né? Toda trabalhada no Espírito Santo, né? Que Deus já trabalhou tanto na tua vida, né? Que se der um tapa no teu rosto, automaticamente dá outra face, né? Eu tenho certeza disso, minha irmã. Mas eu sei que às vezes tem dia que a gente acorda, né? E que às vezes um pisão, né, mais forte no nosso pé, a gente, né, não sei nem o que a gente fala. Às vezes são dias difíceis, momentos difíceis. Uma vez, irmãos, eu era jovem, eu estava indo para a escola, e eu estava sentado no ônibus, irmãos, e sentado no ônibus é uma benção quando o ônibus está cheio. Não sei se você já teve essa experiência. Eu pegava o ônibus na Avenida Brasil, irmãos, eu com a minha camisetinha de escola pública, entrei, aí tinha uma vaga no banco, sentei. Sabe qual é o maior problema do jovem quando ele senta no ônibus? É chegar um idoso perto dele. O jovem está cansado, o jovem quer ir para a escola. Aí chega o idoso, o jovem, né? Eu era crente já, eu falei, pô, tem que levantar. Aí chegou uma senhora, e essa senhora chegou perto, eu levantei para sentar, aí um outro senhor, né, um homem já, foi, pegou o lugar da senhora e sentou no lugar que eu estava sentado. Irmãos do céu, vontade que dava era de esganar a criatura, vontade que dava era, né, de dar uns tapão para jogar lá fora do ônibus. E às vezes, querido, a gente tem que se controlar, a gente tem que se segurar, porque são momentos difíceis. E por que eu estou falando isso, irmãos, no Dia dos Pais? Por que eu estou falando isso nesse dia, né, que é um dia importante para nós, né, um dia em que reconhecemos, né, a figura de alguém que investiu na nossa vida? É porque o pai, ele tem uma responsabilidade. Nós, como pais, temos uma responsabilidade. A responsabilidade de, às vezes, colocar o nosso filho num caminho que nem sempre é o caminho mais agradável para ele. Colocar os nossos filhos numa direção que nem sempre vai ser a direção mais confortável para os nossos filhos. Eu diria até, né, eu até ousaria dizer que às vezes a função do pai é colocar o filho numa função desconfortável mesmo. Porque às vezes é o desconforto que nos faz crescer. Amém. É o desequilíbrio, irmãos, que gera aprendizado. Já diziam aí os filósofos da educação. Sei lá, Piaget, sei lá quem é que falava esse trem. Mas o desequilíbrio gera crescimento. O colocar, né, numa direção que às vezes é desconfortável, nos provoca um crescimento na nossa vida. E Jesus está agora diante do Pai e pedindo ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice. Não me deixa beber o cálice do sofrimento, da dor. Não me deixa beber o cálice da cruz. Porém,
seja feita a tua vontade. Vemos a submissão do filho ao pai, a submissão do filho, ao plano que havia sido estabelecido. Ele se coloca nessa condição, e isso nos ensina, queridos, que às vezes nós precisamos colocar os nossos filhos diante de cálices amargos, irmãos. Quem aqui, irmãos, vai deixar de dar o remédio para o filho porque o filho não gosta do remédio? Às vezes até a gente tenta achar, encontrar um remédio com um saborzinho mais doce. Mas tem remédio que não tem jeito. Se está com febre, irmão, tem que dar a Novalgina. E Novalgina não é gostoso, irmãos. Tem uma Novalgina docinha, né? Tem docinha. Eu fui comprar, irmãs, a Novalgina docinha. A Novalgina docinha, ela é de acordo com o peso da criança. Eu já sei, tá, irmã? E a criança vai crescendo. Hoje a criança já está com uns 30 quilos. Né? E é 1 ml, né, por cada quilo da criança. Né? Se vier 100 ml, né, no frasco, só dá para eu dar 3 doses para o meu filho. Aí não dá, né, irmã? Não vou pagar R$60 para dar 3 doses. Então, queridos, às vezes a gente tem que colocar os nossos filhos, falar guti-guti. Toma tudo. Quem aqui já tomou chá de boldo, irmãos? Eu tomo. Tu gosta? Não, irmão, não dá não, aquele trem é muito ruim. Você gosta, Mas eu tô falando aqui o chá de boldo raiz, irmão. Com a folha, amassa a folha sem açúcar. Esse aí, irmão, que eu tô falando. É esse aí que a irmã compra na farmácia, não. Não, eu tô falando. Amém. Às vezes nós precisamos colocar os nossos filhos assim, para que eles aprendam, para que eles cresçam. Às vezes vai no hospital, irmãos, tem que colocar o soro na veia, tem que tomar injeção, tem que... Irmão, já tomei tanta bezetacil na minha vida, irmãos. E às vezes é isso que vai gerar o crescimento. Às vezes é essa dor que lá na frente, né, vai fazer com que os nossos filhos sejam mais fortes, com que eles cresçam, com que eles sejam pessoas melhores. E o Senhor, então nos mostra que é um caminho para nós. O caminho de estarmos na presença de Deus. Um caminho de ouvirmos um Deus que nos ama. Um Pai que se importa conosco. Um Pai que tem um plano na nossa vida. Um Pai que não nos abandona. O ministério, irmão, pode te abandonar. A igreja pode te abandonar. Os discípulos de Jesus podem te abandonar. O pastor pode não ligar para você. Mas existe um Pai que está junto de você. O texto diz que um anjo foi enviado por Deus. E esse anjo confortava Jesus. Há conforto em Deus. Tudo parece estar perdido. Tudo parece não haver mais saída nenhuma. Mas tem um anjo que está te confortando, que está te consolando. É uma certeza de Deus para a sua vida. A certeza de que Deus está no controle. E que apesar da dor, apesar do sofrimento, da via crucis, do Gólgota, dos cravos, da coroa de espinhos, apesar de toda a humilhação, existe um Deus que conforta o teu coração, que te consola. E é por isso que Ele deixou para nós hoje o Consolador. Quando você ora, irmão, o Consolador está presente. Quando você clama, o Consolador está contigo. Ele te ouve, Ele te atende. E por fim, irmãos, para nós encerrarmos, né? Eu não sei qual é o cálice que está diante de você. Eu não sei qual é o cálice que Deus colocou na sua frente para você beber. Será? É tão bom quando esse cálice tem o vinho da alegria do Espírito Santo, que é festa, é um vinho doce, é um vinho maravilhoso.
Mas às vezes o que tem diante de nós é um cálice de dor. E esse cálice, apesar da gente beber, porque ele é necessário, ao terceiro dia tem ressurreição. Apesar de ser um cálice que às vezes a gente precisa matar algo na nossa vida, ao terceiro dia a gente ressuscita. O Senhor mostra um novo caminho, uma nova direção, uma nova igreja surgiu. Aliás, a igreja do Senhor se estabeleceu. Porque um cálice foi bebido. Por causa desse cálice, irmãos, que Jesus não rejeitou, o véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso à presença do Pai. Por causa desse cálice, hoje nós podemos falar com Deus face a face. Ele nos comprou, Ele nos tornou amigos de Deus, Ele nos aproximou da cruz, Ele nos colocou no lugar santo. E hoje nós temos acesso à sala do trono, ao lugar santo, ao lugar sagrado. Nós temos acesso ao lugar onde Deus se manifesta, onde Ele fala, onde Ele ministra ao nosso coração. E se tem algo que alegra o coração daqueles que amam a Deus, é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter nessa terra. É a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está nos conduzindo, de que Ele tem direção para a nossa vida. Eu creio, queridos, que Deus está levantando uma geração de pais que sejam comprometidos, de pais, e a igreja precisa se comprometer com isso, de levantar pais responsáveis, de levantar pais que estejam dispostos a andar juntos com seus filhos. Não pais que não querem participar das reuniões da escola dos filhos. Não pais que não querem se envolver nos afazeres diários dos filhos, que largam tudo para as mulheres. Que o Senhor levante pais tementes a Deus, tementes ao Senhor, que busquem a sua presença, que se coloquem em oração, que sejam sacerdotes da sua casa, que sejam coluna de oração, que sejam homens de Deus, que ainda se sensibilizam diante da presença do Espírito Santo. Não podemos deixar que as mulheres estejam sobrecarregadas na oração. Porque o que mais nós vemos, irmãos, são irmãs de oração que buscam a Deus, que clamam a Deus, que são sinceras diante de Deus, e homens que têm se afastado do trono da graça, homens que têm se afastado do lugar santo, homens que têm se afastado do ministério, que têm se afastado por causa de feridas, porque foram abandonados, porque se sentem sozinhos, porque não se sentem para se abrir e conversar uns com os outros. Precisamos nos fortalecer como pais, como educadores, como chefes de família, como aqueles que vão ser direção de Deus para a vida dos nossos filhos. É por isso que eu quero orar por nós que estamos aqui. Eu quero orar por você que é filho, você que é pai, você que representa pai na vida de alguém. Você que tem alguém, Lembra de quem é solteiro também, que possa ser o último. Amém, amém. Queridos, é importante o Francisco falar sobre isso, porque eu tenho, recentemente chegou nas minhas mãos um livro, deixa eu ver se eu lembro o título, o nome do livro é A Força Invisível da Igreja. E eu comecei a ler esse livro, eu pensava que a força invisível da igreja era o Espírito Santo, Pensei que era um livro de oração, um livro que falava sobre esses assuntos. E quando eu comecei a ler o livro, ele falava que a força invisível da igreja são as pessoas solteiras entre 30 e 65 anos. Invisível porque são pessoas que estão sendo ignoradas pelas igrejas. Pessoas que estão sendo ignoradas por ministérios, ignoradas porque não têm, às vezes,
o que fazer na igreja, não tem uma posição na igreja. Aliás, existem igrejas que até excluem e não deixam participar de nada, simplesmente porque são solteiros. E é importante a gente entender isso. Mas eu estou falando que mesmo você sendo solteiro, mesmo você sendo alguém que não tem, no momento, ninguém na sua vida, você pode representar pai na vida de alguém. Graças a Deus. Você pode representar uma figura na vida de alguém e abençoar. Então eu queria que a gente se colocasse de pé. Obrigado, Jesus. Amém. Vai dar tempo, irmão. Vai dar tempo. Eu queria que a gente se colocasse de pé e orasse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas eu quero orar por esse cálice que está diante de você. Por essa responsabilidade que você tem que assumir. Eu quero orar por esse desafio que você tem pela frente, que você sabe não vai ser fácil. Que você sabe vão ser dias de luta. Mas eu quero dizer para você que Deus está presente. Que Ele te ouve. Que ainda que em alguns momentos você se sinta sozinho, sozinha, Ele te vê, Ele te atende, Ele luta por você. Ele sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado para chegar até aqui. E isso não é em vão. Talvez você se sinta só até mesmo dentro da igreja. Até mesmo entre os irmãos. Talvez você se sinta sozinho até aí. Mas Deus, Ele não te abandonou. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que consola. Ele é um Pai que conforta o teu coração. Ele te dá apoio, Ele te sustenta, Ele te segura pela mão. As águas do mar não vão te submergir, minha irmã. Não vão te submergir, minha irmã. Existe um Jesus que está perto de você. Um Deus que está perto de você para estender a mão, para te levantar. Porque quando a gente pensa que tudo está perdido, o Senhor mostra que tem um caminho, que tem uma direção, que o Senhor nos sustenta, Pai. Que o Senhor ainda pode, Senhor Deus, nos levar em triunfo, em vitória. O Senhor ainda pode remover a pedra. O Senhor ainda pode, Senhor Deus, fazer um milagre na nossa vida. O impossível ainda pode acontecer, Pai. E aquilo que está morto ressuscitar, Senhor. E aquilo que todos pensavam que era o nosso fim, que todos pensavam que acabou, que todos diziam e riam, Pai, da nossa derrota, Senhor. Ah, Pai amado, o Senhor vai mostrar que o Teu poder é maior, Senhor. Que o Teu poder é grande, Senhor. E o Senhor é soberano sobre todos. Por isso, Pai, na vida da minha irmã, do meu irmão hoje, nessa noite, mostra a Tua grandeza. Mostra, Senhor, e revela